Oi, pessoal, eu sou o Eduardo. Sejam bem-vindos à live do Apenas um Tracker, que é feita aqui no Instagram e também é publicada no YouTube, no canal Apenas um Tracker. Pessoal, assim, ó, eu quero hoje falar sobre alguns elementos envolvendo Jornada nas Estrelas, claro, né? Que aconteceram no dia de hoje, né? E também quero falar sobre algumas coisas bem interessantes que aconteceram nesta semana envolvendo aí os meus textos, os meus trabalhos, né, nesse campo, né, de Star Trek. Primeira coisa que eu quero falar é sobre, claro, o meu livro, né, que eu acabei de lançar, O'Brien Deve Sofrer, a história dos sofrimentos de Miles O'Brien em Star Trek Deep Space Nine. É um livro que aborda aqueles episódios que foram categorizados pelos produtores de Deep Space Nine, pelos seus roteiristas, como os episódios onde o O'Brien deveria sofrer, né? O Chief O'Brien, esse aqui, ó. Então eu analiso episódio a episódio, né, nesse livro, fazendo os meus comentários e apresentando, né, para o público esses episódios que são, de maneira geral, incríveis e muito bons, né? Então, eu recomendo a todos os trackers, né, para que vocês possam aí ter um item a mais na coleção, né, um item bem legal que aborda Deep Space Nine e dos seus personagens mais importantes, que é o Chief O'Brien. O link para comprar, né, tá aqui na descrição. E vocês podem comprar diretamente comigo ou então através da loja, né, da página, ou então também pela Amazon, né? Mas na Amazon vai pagar frete, infelizmente ainda está com frete. E logo logo vai ter também o e-book, né? Para quem gosta de ler no Kindle, o livro também vai estar disponível. E claro, eu lembro, né, que o meu livro anterior, Star Trek Utopia e Crítica Social, né, onde eu analiso 22 episódios de todas as séries live action de Star Trek, da série clássica até o Star Trek Discovery, está aqui nesse livro, né, analisando a partir dessas duas perspectivas, né, a utopia, né, que é um elemento aí típico de Jornada nas Estrelas, e a crítica social, outro elemento também fundamental, né, que é abordar diversos temas da sociedade que foram abordados aí durante, né, os seus 55 anos de existência. Esse ano a série completa, né, em 8 de setembro, 55 anos, né? Ou seja, faz muito tempo que a série foi ao ar, né, pela primeira vez, e nós estamos aqui hoje ainda falando sobre esse grande fenômeno, né, da cultura pop que moldou o mundo, modificou o mundo e influencia, né, a ciência, influencia também a cultura pop e a ficção científica até hoje. Então tá, fica o recado aí, né? Meus dois livros, quem tiver interesse, tem um azul, tem um vermelho, vocês podem comprar aí nos links que estão na descrição, ou então, né, procurando no Google, vocês encontram muito facilmente. Não deixem de curtir a página do livro, que é facebook.com/livro Star Trek. Outra coisa que eu quero comentar hoje é o seguinte: temos dois eventos importantes que aconteceram nessa data, né? É, Valeu, Gustavo. Um abraço aí para ti. Nós temos dois eventos importantes que aconteceram nessa data, 24 de junho, ao longo da história Tracker, né? O primeiro deles é o nascimento do Peter Weller, 1947, mais conhecido como Almirante Robocop, né, do filme Star Trek Into Darkness. Então, parabéns aí ao Peter Weller. Temos também o que? 1989. 1989, vocês sabem, é o ano em que foi lançado o filme Star Trek A Última Fronteira, né? Na verdade é The Final Frontier, e essa tradução, a fronteira final, sempre foi utilizada, né, na série que passava na televisão. E eu não sei por que cargas d'água, alguém aqui da Paramount no Brasil, quando o filme veio para cá, né, escolheu colocar, né, de A Última Fronteira. Enfim, né? Então Star Trek V estreava nessa data, em 1989, 24 de junho, no Japão. Os trekkers japoneses, né, tiveram a oportunidade, em 24 de junho de 1989, assistir pela primeira vez o filme dirigido pelo William Shatner, né, que para mim
eu tenho no canal, né, aqui no canal Apenas um Tracker, para quem está assistindo no YouTube, eu tenho um vídeo com a minha lista dos filmes, né, do pior ao melhor. E Star Trek 5, isso causa perplexidade em algumas pessoas, né? Só não é o meu filme favorito de Star Trek, porque existe Star Trek 4, que para mim é o grande filme já feito de Jornada nas Estrelas. Mas eu acho que Star Trek 5 é o filme que eu mais costumo rever, um dos que eu mais costumo rever, e é um dos que eu mais me divirto todas as vezes que eu assisto. Eu acho que é um filme extremamente divertido, ele tem uma temática muito interessante, ele mostra a amizade da Santíssima Trindade, Kirk, Spock e McCoy, de uma forma que nunca tinha sido abordado na TV ou nos outros filmes, se aprofunda, né, muito na amizade deles, que é uma coisa é, extremamente, assim, uma característica fundamental da série clássica, né? Esse trio. E nesse filme isso é aprofundado de uma maneira muito legal. Outra coisa, tem um personagem que eu acho absolutamente fascinante, que é o Cyborg, né? E esse personagem, eu acho que ele deveria voltar a aparecer em alguma dessas novas produções de Star Trek, como, por exemplo, o Stranger New Worlds, né? Que vai mostrar as aventuras do Capitão Christopher Pike, né? No comando da Enterprise. Por que não aparece o Cyborg ali, né? Eu acho que hoje em dia o pessoal reclama muito, poxa vida, porque como é que a Michael Burnham é irmã do Spock e isso nunca foi mencionado? Poxa vida, quando aparece o Cyborg, né, nem o Kirk nem o McCoy sabiam que o Spock tinha um irmão, né? E um irmão ainda que tinha abandonado, né, os preceitos da filosofia vulcana e tinha se dedicado à busca por Deus, né? Tinha voltado a ter as suas emoções e se dedicado a buscar Deus, que é a história aí do Star Trek V, que é um filme absolutamente delicioso, na minha opinião. Ele tem muitos problemas, teve muitos problemas de produção. William Shatner conta isso de maneira bem honesta naquele livro dele, Memórias, né? Que eu recomendo muito a quem gosta de Jornada nas Estrelas e nunca leu. É um livro bem interessante. Ele tem dois livros, né? Um sobre a série e um sobre os filmes, né? E no que é sobre os filmes, ele relata de maneira muito honesta, todos os problemas de produção, né, que Star Trek V passou. E isso acabou resultando, né, em alguns problemas. O filme, por exemplo, tem um corte errado, né, na cena que eles estão subindo ali pelos Jeffrey Tubes, né, pelo, naquela bota jato do Spock, e aí passam por um deck, um número inferior, e aí tem um número superior e depois um número inferior. Tem um erro ali na numeração, né? E que foi fruto aí desses problemas que aconteceram no filme. Mesmo assim, eu acho que eu gosto desse filme justamente não só por isso, mas por isso também, né? Por ele mostrar uma história muito legal e também pelos seus problemas que acabam deixando ele divertido. Aquela coisa, né, de filmes ruins que eu amo e tal. E eu amo filmes ruins, né? Esse filme não é ruim, esse filme é incrível, ele tem uma história fascinante, mas ele tem esses probleminhas, né, técnicos, que são fruto aí justamente de todos os problemas que a produção enfrentou. Então marca hoje o aniversário da estreia de Star Trek V no Japão, né? E no Japão a estreia foi em junho, né? E no Brasil eu consultei meus arquivos aqui, que eu tenho muitas notícias, eu pesquiso notícias sobre Star Trek na imprensa brasileira, em jornais e em revistas, e eu tenho aqui, saiu no jornal Estadão, a data de pré-estreia do filme. Foi em 22 de outubro de 1989, ou seja, daqui a 4 meses, né? Mais para o final do ano, teve a pré-estreia de Jornada 5 no Brasil. Muito bem, então essas foram as duas datas, né, que eu queria comentar hoje com vocês. E agora algumas novidades que aconteceram essa semana, que tem um monte de material aí para quem gosta de ler o que eu escrevo e as minhas reflexões sobre Star Trek. Tem bastante coisa interessante. Na verdade,
foram três publicações essa semana com textos meus ou então sobre o meu livro, né? A primeira delas eu já falei na live anterior, que foi a minha coluna no Coletive Artes. Busquem em @Coletive Movimento, que é um grande coletivo de artistas aqui do Rio Grande do Sul. Eu estreiei uma coluna chamada Apenas um Trekker, onde a cada 15 dias eu vou comentar, né, algum elemento de Jornada nas Estrelas relacionando com algum elemento do mundo social, né? Porque jornada sempre nos permite fazer reflexões sobre a realidade. A outra foi, que eu não comentei ainda, foi no site seguinte. O site seguinte, é um site de notícias aqui do Rio Grande do Sul, e ele tem uma seção de cultura chamada Terceiro Neurônio. E aí lá saiu o meu texto, Star Trek e Política, né? Que é um texto que eu recomendo que vocês mandem para aquele seu amigo trekker que diz assim, Star Trek e política não devem se misturar. Star Trek sempre foi uma série política, talvez a mais política das séries, né? Desde o seu início. Desde 1966, ela aborda temas políticos. Ela se posiciona, mais do que abordar, ela se posiciona sobre temas políticos como racismo, o fascismo, o capitalismo, luta de classes, ideologia, indústria cultural, e ela se posiciona sempre de maneira antifascista, antirracista, antimachista, né? Em todas as suas encarnações. Esse é o tema, na verdade, do meu livro Star Trek, Utopia e Crítica Social, basicamente, né? É demonstrar como Star Trek abordou e se posicionou perante esses temas, né? Então eu acho assim, ó, nesse texto, Star Trek e Política, eu aponto episódios onde a gente pode ver nitidamente que Star Trek é uma série política, sim, e também faço alguns comentários, né, sobre quais os temas que são abordados nesses episódios. Então, para quem tem interesse nisso, em ver Star Trek de uma forma que transcende as patentes militares e os estilos de naves, que também são coisas muito legais, mas eu procuro sempre sair um pouco disso, né, e tratar realmente sobre a crítica social que a gente vê em Jornada nas Estrelas. Então esse texto, Star Trek Política, está aí no site seguinte, né, na coluna Terceiro Neurônio. Foi publicado no dia 22, se não me engano. E por fim, saiu ontem a revista Cepé. A revista Cepé é uma revista de literatura que publica grandes nomes da literatura brasileira, né, nas suas edições. Traz assim um capítulo, trechos de livros que estão sendo publicados por grandes nomes da literatura. E eu tive a grande honra de ser convidado em participar do novo número que saiu ontem. E no novo número, então, está ali noticiando, né, o meu novo lançamento, que é o O'Brien Deve Sofrer. Lembrando, esse aqui, bonitinho. Ele tem o primeiro capítulo dele, na verdade não é um capítulo, é a apresentação do livro, né? Então quem quiser ler de graça ali para saber como é que é o livro, né? Mais ou menos do que trata, como é que está sendo abordado o tema antes de comprar, tem a oportunidade agora de ler na revista CPE. Revistacpe.arte.br, né? Lá vai estar a nova edição da revista e ali tem grandes poetas brasileiros, grandes romancistas brasileiros, e eu tive a oportunidade de estar junto com esse pessoal, mostrando ali a primeira parte do meu livro para quem tiver interesse. E para fechar, pessoal, então, né, depois essas três publicações envolvendo o meu trabalho, eu quero falar sobre novidades que eu tinha prometido aqui na live anterior. Essa semana foi o Prime Day, né? E então tinha várias coisas que realmente estavam com descontos muito bons, né? E aí, claro, eu aproveitei para comprar alguns livros aí do universo de Star Trek. Chegaram 2 hoje e tem mais alguns para chegar que vão chegar mais para julho, eu acho, né? O primeiro deles é esse aqui, ó. Vocês sabem que a Pocket Books, né? Ela publica, sei lá, acho que são centenas e centenas de títulos já publicados, né, do universo de Jornada nas Estrelas. E esse aqui eu achei bem interessante porque ele se passa no universo de Deep Space Nine. E Deep Space Nine, como vocês sabem, é a minha série favorita de Star Trek, né? Então, esse aqui, ó, The Missing,
tem uma ilustração bem legal aqui. Eu achei meio estranha a forma que foi feita a Deep Space Nine, né? Parece que ela é fechada, né? As suas torres, mas enfim, tá bem legal. Então, eu li a resenha, é o seguinte, está acontecendo alguma coisa no buraco de minhoca que está atraindo a atenção lá para Deep Space Nine e para o buraco de minhoca. Mas o que eu acho mais interessante, ele é escrito por uma autora, né? Por uma mulher. Então, ela dá um enfoque feminino muito interessante. Por quê? Porque são três personagens femininas, as personagens principais aqui nesse livro. A doutora Pulaski, a doutora Crusher e a Rolaren. Ou seja, são três personagens de Star Trek, a nova geração, mas que estão aparecendo em uma história que está, né, dentro do contexto de Star Trek Deep Space Nine. Então eu achei isso extremamente criativo, né? Pegar personagens e ainda personagens femininas, vejam, são três personagens femininas as principais, né? Pegar essas personagens de a nova geração, inclusive uma que apareceu durante uma temporada só, né, que foi a doutora Pulaski, e aí colocar junto com a doutora Crusher, que ela havia substituído, e mais a Bajoriana Rolaren, que agora é Capitã Rolaren, né? Não diz aqui qual é a nave, mas claro que na história a gente vai descobrir. Esses livrinhos da Pocket Book são muito bacanas, né? Eu tenho alguns e inclusive ganhei um da minha sogra uma vez que ela comprou no aeroporto em Nova York. Então, né, vou ler agora nos próximos dias, não sei quando que eu vou conseguir começar a ler, né? Porque as leituras vão acumulando e trabalho e tudo mais. Mas enfim, assim que possível eu vou ler e eu faço algum comentário. E um outro livro, esse aqui, ó, Trekonomics, do Manu Saadia. Esse livro aqui tem uma história muito interessante, né? Esse cara aqui, esse autor, Manu Saadia, ele é um francês que estudou História da Economia e História da Ciência, é a área dele, né? Ele é radicado nos Estados Unidos e ele escreveu um livro, e ele é um grande tracker, né? E ele escreveu um livro, que é esse aqui, onde ele aborda a economia. Então tem tudo a ver com o que eu gosto, né? Que é justamente tentar mostrar como aquela sociedade da federação é uma sociedade a qual nós devemos perseguir e como ela é uma sociedade pós-capitalista. Isso que é o que tem que ser compreendido, né, por quem não quer aceitar, né? Muitas vezes, muitos fãs que são liberais, conservadores, reacionários, bolsonaristas, que Star Trek mostra uma sociedade pós-capitalista e uma sociedade que não tem classes sociais. É uma sociedade que não é baseada na exploração do trabalho, né, de uma pequena classe de proprietários que explora o trabalho da grande maioria dos despossuídos. Então, nesse livro aqui, ele não é marxista, ele é burdiano, na verdade, e ele mostra isso, né? Então esse livro é uma influência que eu tive para escrever o meu livro. Claro que a minha perspectiva é marxista, né? E a dele não, mas aqui tem reflexões muito interessantes, né? Sobre o keynesianismo, né? Ele aponta que a economia de Star Trek é keynesianista, né? Então, eu tinha o e-book desse livro, só que eu queria muito ter a versão impressa, né? Ainda mais que é em capa dura. E aí ele tem essa capinha aqui, ó. E é muito legal porque parece aqueles livros assim, né, da Abril Cultural, os economistas, os filósofos, né? E ficou muito bacana isso aqui, essa capa dura e essa coisa bem formal, assim, bem de livro antigo, né? Achei muito bacaninha. A diagramação é muito bonita também. Mas o que eu queria falar é o seguinte: esse cara, o Manu, né? Eu entrevistei ele em 2016. Eu achava que tinha sido em 2015, aí hoje fui consultar. Eu vou deixar o link para a entrevista aqui em inglês e traduzido para português, porque eu tenho um blog também, muitas vezes as pessoas não sabem, chamado Apenas um Tracker, que foi a origem do canal, né? Eu entrevistei ele
Ele falou coisas absolutamente interessantes sobre o universo de Jornada nas Estrelas e a visão dele sobre a economia, né? Sobre Trekonomics, né? A economia de Star Trek. Então, eu recomendo, quem tiver aí a oportunidade, leia esse livro, porque é uma leitura, como dizia o nosso amigo de orelhas pontudas e sangue verde, é uma leitura fascinante. Então, cheio de novidades aí com o Prime Day, né? Consegui comprar vários livros com descontos verdadeiros, né? Não é aquela fraude que costuma acontecer em Black Friday, às vezes. No próprio Prime Day tinha várias coisas que o desconto não existia, na verdade. Bom, pessoal, é isso por hoje. Então, todos os links que eu falei vão estar aqui na descrição, né? E eu aguardo vocês aí interagindo aqui no Instagram e aqui no canal, né? Tenho recebido feedbacks, retornos ótimos, né? Sobre o livro O Brian Deve Sofrer. Então, quem quiser, quem achar que vale a pena, está convidado a lê-lo, né? E quem pode ler a introdução dele na revista CPE, que saiu ontem. Feito, pessoal. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau.